Bom dia! Bem-vindos para o nosso encontro de terça-feira. Hoje vamos falar do materialismo espiritual. Eu acho que esse tema, só pelo nome, algumas pessoas já entendem do que se trata, não é assim? E realmente esse termo foi um grande mestre do budismo que criou esse termo, essa denominação, né, materialismo espiritual. E foi uma coisa muito útil, na verdade, porque quando nós conseguimos nomear o que está se passando, tudo fica muito mais fácil. Inclusive, já deixo até a dica aqui para vocês. Uma vez eu fiz um curso de Cultivando o Equilíbrio Emocional, que é um curso que ele vai trazer a meditação, vai trazer uma visão da neurociência, da psicologia, dessa questão de como lidar com as emoções. E um dos pontos principais das ferramentas que eles ofereciam era saber nomear a emoção. Olha que incrível, né? Porque só de você saber nomear o que você está sentindo, isso é raiva, isso é frustração, isso é medo, né? Seja lá o que for, só de você conseguir nomear a emoção quando ela surge, ela já perde a força. Mas isso tem um sentido, se a gente pensar, porque é o que a gente trabalha na meditação silenciosa. É essa capacidade que eu falei muito com vocês na live passada sobre o falso eu, essa capacidade de trazer a luz da consciência e fazer com que a luz da consciência ilumine aquilo que está nas sombras. Porque os automatismos, eles só nos pegam porque nós estamos inconscientes, nós estamos distraídos. Então, quando a emoção chega, ela nos arrasta, porque nós estamos meio que distraídos. Se no momento que aquela emoção chega, a gente já reconhece, já tem um nome para aquilo, aquele impulso que a emoção traz, já perde a força. Olha que interessante, gente. Isso não é nem o nosso tema hoje, mas eu me lembrei, achei uma informação bem preciosa de compartilhar, porque vocês vejam como que tudo é essa questão da consciência, né? Tudo é a questão de nós reconhecermos o que está se passando na nossa mente, de nós olharmos para aquilo. E assim, eu já vou entrar no tema da live, tá, gente? É só uma introdução isso aqui. E a gente escorrega muito nesses conceitos quando a gente vai tratar desses assuntos, porque a gente tem uma sensação, assim, que se nós temos contentamento, né? Vocês já pensaram na palavra contentamento? Quando você fala, eu tô contente, né? O contente, ele vem do contentamento. Quando nós falamos, eu tô contente, quer dizer, eu tô feliz com o que eu tenho. Então, o contentamento é algo importante de cultivar. Mas aí a gente tem uma sensação assim, mas se eu tiver contentamento, eu não vou correr atrás de outras coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Isso é resultado, esse pensamento equivocado é resultado dessa lavagem cerebral que a gente sofre o tempo inteiro, né? Que nós nunca podemos estar satisfeitos, nós temos que estar sempre correndo atrás de outra coisa. Então, se eu tenho uma coisa, eu já tenho que correr atrás da outra. Então, quer dizer, a gente nem curte o que a gente tem. E aí, o que acontece? Nós ficamos apressados, exaustos e frustrados, não é assim? Acredito que a maioria das pessoas vai se reconhecer nessa situação.
cansados, exaustos, frustrados, né? Infelizmente. E estressados e ansiosos, né? Então, a gente tem que cultivar o contentamento, sabe? É claro que nós não vamos deixar de ter as nossas metas, de buscar coisas melhores, mas a gente tem que curtir o trajeto, a gente tem que curtir o processo disso tudo. Até a própria física quântica diz, o paradigma quântico, ele vai dizer que o universo vai acabar trazendo pra gente o que está de acordo com o nosso estado de espírito, né? A nossa vibração, como algumas pessoas preferem falar. Então, outro dia até eu vi uma matéria muito interessante, né? Que falava assim, por que os seus pedidos nunca serão atendidos? Muito interessante. Porque quando você pede, você se coloca num lugar de escassez, né? Você, universo, me dê um bom relacionamento. Eu sou tão solitária, eu tô tão carente, né? Universo, me dê mais dinheiro, eu tô tão pobre, eu não tenho dinheiro para fazer nada. Aí que entra a questão da fé. Você pode até pedir, mas com fé que você já foi atendido, porque o universo ele não responde a palavras. As palavras são importantes também, tá? As palavras também têm poder. Mas o que o universo responde, principalmente, é a energia. O universo é um campo quântico de energia e vibração. Então, a energia que você tá, a vibração que você emite, você não precisa nem falar nada. Você não precisa nem das palavras, né? Já percebeu? Às vezes você chega num ambiente, você não precisa abrir a boca. Dependendo do astral, digamos assim, que você tá, aquele ambiente já começa a interagir com você. As pessoas ou já começam a se aproximar de você, ou já começam a se afastar de você, antes de você abrir a boca. Então, a importância, né, também do contentamento, da gratidão, do acolhimento, porque a rejeição, ela não vai trazer nada de bom, tá, gente? Nada. Porque a rejeição, ela vem sempre alinhada com uma sensação de vitimismo, de que eu não mereço isso, tá? E isso não vai trazer nada de bom. Enfim, isso foi só uma introdução geral aqui. Agora vamos para o nosso assunto, que é o materialismo espiritual. Por que eu quis trazer esse tema hoje? Porque o materialismo espiritual, ele é uma cilada, né? É algo assim, é um empecilho que nós vamos nos deparar no nosso caminho de expansão de consciência. E é importante nós já conhecermos como ele funciona, para justamente que a gente não caia nele, né? Porque no momento que a gente já reconhece, já nomeia, aí começa a nossa liberdade, como nós falamos também na semana passada, a partir da consciência, né, do reconhecimento daquilo que nós estávamos falando do falso eu, né? No momento que a gente identifica o falso eu e percebe a existência dele, ali já começou a cura, já começou a transcendência. E uma coisa crucial na nossa vida é nós termos consciência do quanto nós não sabemos. Isso é muito importante, gente, porque o problema é que a gente não sabe o quanto a gente não sabe, né? A gente acha que sabe. E quando a gente acha que sabe, a gente fica fechado. A gente tem preconceitos, tem ideias fixas, tem... né? A gente se acha o dono da verdade.
E a física quântica, o paradigma quântico, uma das coisas entre várias que ela é maravilhosa é justamente nessa desconstrução, porque ela vai pegar aquele modelinho clássico cartesiano que você tinha do universo, aquelas provinhas da escola que você tirava 10 e achava que sabia tudo. Ela vai desmoronar aquilo, ela vai dinamitar, não vai ficar pedra sobre pedra. E muita coisa a física moderna não vai responder. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma live Tira Dúvidas com os meus alunos e a pessoa perguntou: Eliane, o que você acha que é a matéria escura? Será que nós vamos chegar a essa resposta e aí nós vamos entender o universo? Aí eu falei, olha, eu acho, com certeza, que em algum momento nós vamos descobrir o que é a matéria escura. É natural, a ciência vai evoluindo. Mas isso não quer dizer que a gente vá desvendar o universo porque a gente entendeu agora o que é a matéria escura. Porque uma coisa eu tenho certeza, quando nós entendermos o que é a matéria escura, nós vamos enxergar mais um monte de coisa que a gente ainda nem enxerga, que a gente ainda nem sabe que existe, que não vão ter respostas, entende? Entende como é que a coisa evolui? Porque um tempo atrás, a gente nem sabia que a gente não sabia o que era matéria escura. A gente olhava o universo, via lá aqueles 4%, que são os planetas, as galáxias, tudo que a gente vê, e achava que nós estávamos vendo o universo, né? Só quando a tecnologia foi aumentando, os modelos científicos, os modelos matemáticos foram ampliando, aí nós vimos que tem lá uma tal de uma matéria que a gente não sabe explicar. Então, quando nós descobrirmos o que é a matéria escura, a nossa visão vai ter ampliado, vocês concordam? Porque é como Einstein falava, não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Então, nós estamos num nível de consciência que a matéria escura é um mistério. Quando a gente elevar esse nível de consciência, conseguir enxergar as coisas mais amplas, nós vamos entender o que é a matéria escura. Mas aí, justamente por nós já estarmos nesse nível de consciência mais amplo, nós também vamos enxergar coisas que hoje nós não enxergamos. E essas novas coisas vão ter os seus mistérios também. Vão ter coisas que a gente também não vai saber o que é. Vocês percebem o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Depois vocês respondem aí para mim, só para eu saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se vocês concordam. Então, assim é o universo, né? O universo, ele é uma complexidade que sempre vai ter um mistério para gente. Mas é claro que sempre que nós formos ampliando, nós vamos compreender muitas coisas e o nosso nível de consciência vai fazer com que nós possamos ter uma vida melhor, né? Então a Tainara tá mandando um abraço aqui do Rio Grande do Sul. Tainara, olha, muita luz, muita energia, muita oração para vocês aí, que tudo dê certo, né? Nós estamos aqui, o Brasil todo mobilizado aí nesse momento. E vamos começar o nosso tema de hoje, que é o materialismo espiritual. Então, gente, quem não assistiu a live da semana passada sobre o falso eu, recomendo fortemente que dê uma olhadinha, já tá aí no canal, tá? Quem estiver assistindo no YouTube, curta, comente, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreva no canal. Quem tá no Instagram, a live também tá aí no feed do Instagram. Quem está chegando agora que não me conhece, eu sou Eliane Xavier, sou mestre em Física Quântica pela Federal do Paraná, pratico meditação e estudo budismo há mais de 20 anos e, para mim, a transformação foi, assim,
absurda. Foi um total salto quântico de consciência. E eu vi o quanto esse assunto é precioso, é transformador, e saí totalmente da minha linha de formação, que era aquela física voltada para o meio acadêmico, voltada para produzir tecnologia. Saí dessa linha e entrei para essa linha totalmente diferente, que é trazer a física quântica para o público leigo, mostrando como que a física quântica descreve esse mundo sutil. Ela já é a linguagem para se falar da espiritualidade. Mas é uma espiritualidade que não é religião. Interessante também que ontem no direct, até eu não sei se a pessoa está aí assistindo, agora ao vivo, uma pessoa me falou, nossa, que curioso, eu nunca vi um cientista que fosse religioso. Aí eu expliquei para ele, eu falei, não, mas eu não sou uma pessoa religiosa, eu não pratico nenhuma religião. O que eu falo da física quântica é sobre a espiritualidade, que é diferente, porque a religião é algo feita por humanos, né? É um conjunto de dogmas, de visões, geralmente tem um livro ali que a gente segue, né? E a prática espiritual, ela é outra coisa. A prática espiritual é uma busca interior pelo autoconhecimento, por entender o universo, por responder aquelas questões inquietantes, né? Qual o sentido da vida? Por que eu tô aqui? Quem sou eu? Né? Então, quando a pessoa cai nessa angústia desses questionamentos, ela já está na espiritualidade, ela está buscando algo maior do que simplesmente essa materialidade aqui que a gente vive. Tá? Ela está buscando um sentido, um propósito. Isso é espiritualidade. Então, ótima pergunta aqui. O budismo não é uma religião? O budismo a rigor, ele é uma religião que vem lá do Oriente, mas não precisa ser praticado como uma religião, né? O budismo aqui no Ocidente, ele tem uma cara muito mais de filosofia de vida do que de religião, porque dentro do próprio budismo, o Buda, ele diz, não acredite em nada que foi o Buda que falou, teste na sua vida. Se aquilo servir, você adota. Se não te trouxer benefícios, você descarta. E o Buda também dizia, não se apegue aos ensinamentos, porque o objetivo da prática budista é te levar à liberação, à iluminação, que é o despertar do falso eu, que foi o tema da semana passada. Por isso que eu tô falando aqui, quem não assistiu, assista, porque vale muito a pena. Foi uma live muito boa. Então, um assunto assim crucial. Então o budismo, né, ele seria uma religião que por si só, ele já se autodestrói. Né? Porque ele diz, a prática budista é um veículo. Né? Então a gente usa muito a metáfora do rio. Você tem um rio, você está numa margem, você quer atravessar para outra margem. Então, nós estamos na margem da ignorância, da confusão, do sofrimento, né? Da ignorância no sentido de ignorar a nossa verdadeira natureza. Nós achamos que somos esse falso eu, que acaba trazendo um monte de sofrimento, de frustração. E aí a gente quer atravessar para o outro lado da margem, que é o lado da liberação, da iluminação, da harmonia, né? E aí a prática budista, ela é o veículo, ela é como se fosse o barco que te atravessasse para o outro lado da margem. Quando você chegar do outro lado, o que você vai fazer? Você vai sair do barco, vai embora. Você não vai chegar do outro lado e vai ficar carregando o barco na cabeça. Ou vai ficar pegado ao barco. Ah, eu cheguei, mas não quero descer do barco. Lógico que não. Então,
a religião, muitas vezes, ela tem essa confusão, né? A pessoa se apega tanto à religião em si que ela não chega onde tem que chegar, né? E o budismo, ele é totalmente liberador. O que importa é esse despertar, é esse salto quântico de consciência, tá? Então, aqui no Ocidente eu não vejo o budismo assim como uma religião, né? Nesse sentido que ele é praticado lá no Oriente. Alisson diz aqui, parabéns, Eliane, por publicar e compartilhar esse conhecimento da física como novo desafio, esclarecedores sobre o conceito espiritual. É isso aí, porque o mundo, ele é espiritual. Né? Nós vivemos na materialidade, mas o que está por baixo fazendo essa materialidade existir é a consciência, é o espiritual, é o sutil. E a física quântica vai deixar isso muito claro. Então, por isso eu vejo a urgência, a necessidade, a importância, a relevância da física quântica e resolvi dedicar minha vida a levar isso para o grande público. E o materialismo espiritual, ele é algo que ele vai estar presente na nossa prática, no nosso caminho do despertar. Não tem como ele não estar, porque até a gente chegar lá, na liberação, nós vamos estar operando aonde? No falso eu, né? A nossa mente vai estar no falso eu. Então, o que nós temos que fazer é ter consciência disso, né? É ter sempre um olhar voltado para isso. Então, o materialismo espiritual, a gente tem que ter muito cuidado e a maneira da gente desmontar ele é olhar a nossa motivação, né? Isso é uma coisa assim que passa super batido, mas os grandes mestres espirituais, eles falam muito disso. Tudo que a gente faz tem uma motivação, por mais simples que seja a ação. Se eu levanto daqui e vou para lá, eu tenho uma motivação para fazer isso. Ou eu tô indo pegar uma coisa para comer, ou eu tô indo descansar, ou eu tô indo para lá porque lá tá mais fresco. Tudo que a gente faz tem uma motivação. Então, nós temos sempre que nos questionarmos, né? Qual a minha motivação ao fazer isso? E sermos sinceros em relação à resposta. Então, por exemplo, tem pessoas que viram vegetarianos, né? Mas, de verdade, qual é a sua motivação? Né? É uma questão de saúde? É uma questão filosófica? É uma questão para te ajudar na meditação? Sei lá. Ou, aí, tudo bem. Pode ser que a pessoa até tenha uma motivação pura, digamos assim. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado para depois não se sentir melhor que o outro. Ah, não, porque eu não como carne. Não sei. Aí aquilo vira uma coisa de superioridade. A meditação é a mesma coisa. A gente tem que ter muito cuidado. Senão a gente começa a meditar, aí vira assim, nós somos os deuses mundanos que meditamos e o outro é o povão que não medita, entendeu? E o falso eu, ele tem essa tendência, né? O falso eu, porque o falso eu, como o próprio nome diz, ele é falso, ele sabe que ele não existe. Então, por isso, ele tem essa ânsia, né, o tempo inteiro de mostrar que ele é bom, que ele existe, que ele é melhor que os outros, né? E isso acaba gerando uma negatividade desnecessária para a nossa vida. E a gente acaba plantando causas de sofrimento enquanto nós estamos, na verdade, buscando a felicidade. Então, é uma coisa assim que a gente tem que estar sempre atento. Os mestres orientais, eles falam quando eles chegam aqui, que o Ocidente tem uma característica muito curiosa,
que eles estranharam, assim, que aqui no Ocidente a gente tem uma facilidade muito grande de se vestir materialmente de uma filosofia, mas não praticar. Então é aquela pessoa assim, começa a andar com cordão do mala no pescoço, começa a acender incenso, usar umas roupas orientais, mas não pratica, entendeu? Não pratica o que a filosofia realmente diz. E os mestres, os grandes mestres espirituais chegaram aqui, se assustaram com isso, né? E mostraram isso pra gente, porque realmente pra gente é tão normal que a gente nem se dá conta que faz isso, né? A menos que alguém mostre. Então vocês vão ver por aí, né? Toda essa cultura oriental é usada aqui muito como modismo. Então tem vários bares que tem essa decoração de Buda, né, spa. Assim, gente, não tem problema nenhum, tá? Eu até brinco com essas coisas esses dias. Até eu fui num lugar que tinha um bar assim, era Buda, não sei o que, o nome do bar. Aí eu até fui lá, fiz uma brincadeira assim, tirei uma foto lá do lado do Buda. Não tem problema, mas nós temos que estar atentos para isso não sabotar a nossa prática espiritual, uma vez que nós queremos, né, ter uma prática espiritual verdadeira. E isso está diretamente ligado à questão do falso eu, da live da semana passada, tá? Então, por que eu trouxe esse tema hoje? Porque o que eu ofereço para vocês é justamente esse conhecimento do paradigma quântico, para nós termos uma compreensão mais profunda do universo, né? Uma compreensão. E ontem, até também nessa live Tira Dúvidas, uma aluna também comentou comigo, falou: nossa, Celiane, como hoje em dia tudo é física quântica. A pessoa que não sabe nada de física quântica, ela vai ficar muito perdida hoje em dia, né? Pelo menos o básico, assim, o beabá da física quântica, todo mundo deveria saber. E o paradigma quântico, ele vai mostrar, principalmente, que a base do mundo é a consciência e que o outro sou eu mesmo em outras causas e condições, porque a mesma consciência que é a minha essência é a consciência do outro. Então, é a essência do outro. Então, se eu realmente estou entendendo o paradigma quântico e se eu realmente estou colocando em prática isso na minha vida, eu vou ter cada vez menos essa sensação de separação, né? O outro é o outro, eu sou eu. O que é bom para mim, eu tenho que cuidar do que é bom para mim. O que for ruim para o outro é problema do outro. Isso é uma visão absolutamente clássica cartesiana. Que o cartesiano que é assim, né? Ele divide tudo, separa tudo, uma coisa da outra. E o paradigma quântico é um paradigma holístico, é o paradigma que vai mostrar que nós somos uma grande teia. Então percebe como isso é totalmente antagônico a essa questão de se sentir melhor que o outro, de achar que porque eu estou praticando, mas eu já tenho um nível de consciência maior. Mas justamente, se você tem um nível de consciência maior, aí que você tem que ter compaixão do outro, que você tem que ter acolhimento. Um mestre budista, ele também diz assim, vê se vocês percebem isso, que isso é super importante. A visão mais ampla, ela entende a visão estreita. Mas a visão estreita não entende a visão mais ampla. Então, isso até é um termômetro, assim, um teste de qualidade. Se a tua prática, o teu estudo está rendendo frutos. Quando você vê uma pessoa que está numa visão estreita, que está, né, operando ali numa obtusidade mental, numa coisa equilibrada,
desequilibrada, se você está mesmo numa visão ampla, você não vai ficar com raiva dessa pessoa, você não vai bater de frente com a pessoa. A gente bate de frente quando os dois estão numa visão estreita. Você concorda? Eu estou numa visão estreita aqui, o outro está numa visão estreita aqui, daí aquilo gera conflito, aquilo bate de frente. Mas se eu aqui estou numa visão ampla, eu entendo a confusão que está se passando na mente daquela pessoa lá que está com a visão estreita. Então eu não vou bater de frente com aquilo. Eu entendo. E aí eu vejo ali as infinitas possibilidades de lidar com aquilo, né? Então, se vocês se pegarem, né, batendo, agredindo, se irritando, é porque de alguma forma você caiu numa visão estreita também. Então, a mudança de consciência é justamente essa, tá? Nós termos essa compreensão mais ampla, termos esse acolhimento, termos o contentamento, termos a gratidão, tá? Isso tudo é que vai estar nesse guarda-chuva, né? Desse paradigma quântico, dessa visão mais ampla, dessa compreensão mais ampla do universo, do nosso papel dentro dele, tá? E isso vai nos levar aonde? Vai nos levar a uma vida com mais felicidade, com mais liberdade e principalmente sem culpa, porque a culpa também vem do falso eu, né? A culpa, ela também vai vir do materialismo espiritual, porque às vezes a pessoa, ela acha que quando ela se culpa, ela se diminui, ela tá indo contra o ego, digamos assim. Mas não é. E isso é mais uma artimanha do ego, né? Na verdade, a culpa é mais ego, né? Porque, eu sou o culpado, né? Mais uma vez o ego tá se colocando lá no centro das atenções, né? O falso eu. Então, realmente o caminho, ele é muito delicado. Ele tem muitas nuances, ele tem pegadinhas assim, ciladas muito sutis. Então é bem importante que vocês façam perguntas, que vocês realmente não tirem nenhuma conclusão por si só, né? Perguntem, esclareçam, né? Não levem as coisas para o lado pessoal, tudo. Porque assim, eu digo isso pela minha própria prática. Ao longo desse tempo, é claro que teve coisas que eu não entendi direito, que eu achei estranho. E depois, quando eu perguntei, quando eu pude esclarecer aquilo, eu vi que tinha um grande ensinamento por trás ali que eu não tinha percebido ainda. Então, é crucial nós ficarmos atentos. Então, lembrem-se, o importante não é criar a persona do praticante, né? Do estudante, do buscador, que quer a expansão de consciência, que medita, que já aprendeu um pouquinho de física quântica. Não é esse o objetivo, porque essa persona, essa identidade, esse falso eu, ele vai empacar a nossa evolução, tá? Então, a importância é justamente praticar, né? Praticar o que a gente aprende, porque até tem uma frase muito famosa que vocês já devem ter ouvido, né? Saber e não fazer não é saber. Não adianta a gente saber alguma coisa e aquilo ficar lá na gaveta. Isso não é saber. Saber é colocar aquilo em prática, tá? Então, por isso que o Buda dizia, não acredite em nada porque foi o Buda que falou. Teste na sua vida. Se aquilo te trouxer benefício, você adota. Se não, você descarta. E o Buda deu 84 mil tipos de ensinamentos, justamente porque os seres têm as mais diferentes mentes e as mais diferentes situações.
Então, o ensinamento budista, ele não é uma verdade revelada, que você escreve num livro, fala, pronto, agora vocês sigam o que está escrito nesse livro e a vida de vocês vai estar resolvida. Não é assim. O que o ensinamento budista oferece é um conjunto de remédios para as mais diferentes doenças. Então, se você está com dor no estômago, não adianta você ir no cardiologista, tomar um remédio para o coração. Então, o ensinamento, ele é assim, né? O mestre, ele vê ali qual que é o problema do aluno e vai dar um ensinamento para aquele aluno. Inclusive, tem histórias muito interessantes que o Buda dava ensinamentos até contraditórios. Chegava uma pessoa jovem, ele dava um ensinamento. Chegava uma pessoa idosa, ele podia dar um ensinamento ali até contraditório ao que ele deu para o jovem, porque um era jovem, o outro era idoso. Um tinha muito tempo para praticar, o outro não tinha. Entende? Então, por isso tem 84 mil tipos de ensinamento. Por isso é maravilhoso que existam várias religiões, todas realmente, sem discriminação, porque cada ser está num nível de consciência diferente do outro. Cada ser vai entender uma linguagem que está adaptada para o nível de consciência dele. Então tem pessoas que você olha e fala, nossa, mas essa religião aí é tão atrasada, como é que essa pessoa fica ali? Mas, de repente, para aquela pessoa está funcionando, para aquela pessoa, ela está se tornando um ser humano melhor, a pessoa bebia, agora parou de beber, a pessoa tinha violência doméstica, agora não tem mais, entende? E então, se aquilo está te transformando num ser humano melhor, tá ótimo, né? Porque aí, naturalmente, quando o nível de consciência da pessoa aumentar, ela vai optar por outras coisas mais condizentes, né? Com o nível de consciência que ela atingiu. Então tá tudo certo, gente. Tá tudo certo, né? Tá tudo perfeito. Nós vamos... vocês já ouviram também, né? Que o objetivo não é a chegada. O objetivo é o próprio caminho. Porque, na verdade, essa coisa de chegar em algum lugar, né? É uma construção da mente, porque o que vocês vão ver é que nós vamos continuar levando a vida, que nós sempre levamos. Mas o que muda é a maneira com que nós nos relacionamos com as coisas, né? Então você não precisa sair daqui para chegar lá, né? Aqui mesmo onde você está é o lugar perfeito para você fazer a tua prática, para você aprender coisas novas, para você expandir a consciência, para você despertar para esse paradigma quântico que vai trazer uma visão completamente nova do universo, do nosso papel dentro dele, né? Então, o materialismo espiritual seria a maneira errada, tá? Porque é sempre bom a gente pautar também, né? Essa é a confusão que pode acontecer. É a maneira errada. Essa aqui é a maneira certa, tá? Então, ficou claro, gente? Ficou claro para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Essa semana, nós vamos ter uma pequena maratona de lives, né? Não vai ser só essa live de terça, que a gente já tem normalmente. Vai ter também live na quarta e na quinta, tá? Vocês sigam acompanhando aí, que eu já vou, terminando essa live aqui, eu já vou divulgar pro meus grupos do WhatsApp, quem já recebe e-mail, né? Se você ainda não recebe, se cadastre para receber nossos e-mails, eu vou deixar aqui na legenda, na descrição do vídeo, tá? Entre nos grupos do WhatsApp para vocês receberem ali de forma direta, né? Para vocês não perderem o nosso conteúdo gratuito. Então, nós vamos ter também, quarta e quinta, outras lives, porque esse assunto não termina, né, gente? Esse assunto é muito complexo, ele tem muitas nuances, e cada caso é um caso, então tem muita coisa para ser falada em relação a isso,
tá? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse tema de hoje? Ficou claro para vocês a cilada do materialismo espiritual, o quanto a gente tem que estar atento a isso? Porque o falso eu, ele é bem danadinho mesmo, né? E é importante também trazer de novo o que eu já falei na live passada. Não é pra gente criar uma guerra com o falso eu, com o ego, com a identidade, né? Ah, então eu tenho que matar a minha identidade. Não, de jeito nenhum, porque quem vai fazer o caminho é a identidade, né? Então, nós temos que pacificar essa identidade. Porque quando a identidade, o ego tá desequilibrado, é horrível, né? Nossa, aí a nossa vida não anda. Então, nós temos que, em primeiro lugar, ter compaixão conosco. Então, nós temos tem a meditação Metabhavana, que é maravilhosa, que tem aí no canal do YouTube. Procurem lá, meditação Metabhavana, que é a meditação do amor universal. Então, inclusive, a indicação é, quando a gente começa a fazer a Metabhavana, é nós fazermos para nós mesmos. Nós começarmos fazendo para nós mesmos. Então, a Metabhavana, ela vai dizer assim, que eu seja feliz, que eu encontre as verdadeiras causas da felicidade, que eu me afaste do sofrimento, que eu me afaste das causas de sofrimento, que eu me libere da minha estrutura kármica, que eu seja lúcida de modo natural e espontâneo, instantâneo, que eu consiga realmente levar benefício aos outros seres e que eu encontre nisso a fonte de minha energia e alegria. São 8 frases maravilhosas que nós podemos fazer em todas as direções. Nós podemos fazer para pessoas que nós amamos, e quando nós fazemos para situações complicadas, o resultado é surpreendente, porque aí vocês vão ver essa questão energética muito clara, né? Como que quando tem um conflito, esse conflito ele é sustentado dos dois lados. Quando nós fazemos a Metabhavana e desejamos lucidez para o outro, e desejamos que ele se liberte do sofrimento, porque na verdade quem cria conflito é quem está em sofrimento, é quem está manipulado pela estrutura kármica de condicionamentos, é quem não está lúcido. Então, ao invés de ficar com raiva do outro, a gente reconhece isso. Essa pessoa está perdida, essa pessoa está totalmente inconsciente, plantando causas de sofrimento para ela própria. Tá vendo? Aí você deu o salto quântico de consciência, aí você tá nessa perspectiva mais ampla que eu falei. Daí você não vai bater de frente com o outro, porque quando bate de frente é um numa visão estreita, o outro na visão estreita também. Quando você faz a Metabhavana, você fez isso aqui, ó. Se ampliou a tua consciência, se ampliou a tua visão. Aí pronto, não tem choque mais com o outro, né? Aí acabou, aí o outro vai brigar com quem? Né? Você não tá aqui enrijecido para brigar com ele, ele vai tentar vir brigar, não tem nada aqui para ele bater. E aí você vai ver como que a coisa pacifica, e muitas vezes o outro pode até ter um salto quântico ali, um relance de lucidez também, porque a nossa mente, ela opera nessa questão do espelho, né? O que nós vemos fora é o que está dentro. Então, se de repente nós conseguirmos aparecer de forma lúcida para o outro, é possível que o outro reconheça ali a própria lucidez dele também, né? Que aquilo dê esse start ali, essa fagulha para ele identificar a própria lucidez. E é incrível, gente, como isso realmente acontece. Tenho vários depoimentos, tá? Então, isso tudo tá interligado. Isso tudo é o mesmo tema, né? Isso tudo tá dentro desse paradigma quântico, dessa visão onde tudo tá interconectado
onde todos somos essa mesma consciência experienciando a si própria nas infinitas possibilidades. Ai, que delícia! Gente, muito bom falar com vocês, é sempre um prazer enorme. Vou deixar aqui mais um tempinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Nem vou me esticar muito nessa live de hoje, porque, como eu disse, hoje é terça, nós vamos ter live na quarta e na quinta também, tá? É sempre nesse horário do almoço, que eu vi que é um horário tranquilo, que as pessoas conseguem assistir e participar, né? Muita gente assiste a gravação depois, não tem problema. Quem estiver assistindo a gravação, deixa o comentário, que é muito importante. A participação de vocês, gente, é crucial, tá? Porque eu trago esse tema aqui, eu levanto a bola, mas quem vai fazer o gol são vocês, né? Vai ser a participação de vocês, os depoimentos. Cada um de vocês é muito importante, é crucial para esse movimento, essa mudança de paradigma, né? E realmente, como eu sempre falo, eu acho que isso agora não é mais uma opção, isso é uma urgência. Nós não podemos nos dar ao luxo mais de querer ficar numa visão negativa, numa visão fechada das coisas, porque o planeta já está no limite dele e nós já estamos correndo risco como raça humana, né? A Rafa perguntou aqui, infinitas possibilidades, acesso entrando no otimismo? Também, Rafa, só que esse otimismo, ele estaria vinculado assim, com a gratidão, com o contentamento, né? Você vê as coisas que você tem, agradecer as coisas maravilhosas, né? Quantas orações atendidas nós já estamos vivendo, né? Mas aí a gente já começa a olhar o que a gente não tem, o que a gente ainda tem que pedir. Isso tudo vai abrir as infinitas possibilidades, com certeza. E você entender que o otimismo não é simplesmente, tem uma situação negativa e eu vou olhar isso de uma forma otimista. Não, é você entender que a própria situação negativa também é uma cocriação que você está fazendo, né? O universo é um processo de relação. Então não tem nenhuma realidade que seja última, que seja intrínseca, independente do observador. Isso é o que a física quântica fala, ciência, tá? A realidade, ela surge no processo de relação. Então, se você se relaciona de uma forma pessimista ou otimista, de qualquer forma, aquilo ali é a realidade, né? Como aquela frase do Henry Ford: se você acha que pode, eu acho que não pode, de qualquer jeito, você tá certo. Então, é esse salto quântico super importante que a gente precisa dar, né? Esquecer essa ideia de um mundo que existe de forma independente do observador. Perguntaram aqui como entrar no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Também comentaram aqui, adorei uma sincronização com o universo, as minhas dúvidas. Ai, coisa boa, né? Quando a gente já tá com algumas dúvidas, assiste uma live que responde aquilo tudo, é maravilhoso, né? O Daniel disse aqui, realmente a raça humana tem que entender, é isso aí, né? Existem bombas, exatamente, a hora é agora, né? Precisamos dar esse salto quântico de consciência. Então é isso, meus queridos, deixem dúvidas aí nos comentários, se tiverem, elogios, emoji, o que vocês quiserem, mas comentem, compartilham, curtam, se inscrevam no canal e sigam, né? Sigam aí esse conteúdo para me ajudar a espalhar isso para o maior número de pessoas. Tá bom, meus queridos? Porque o ganho de um é o ganho de todos. Um beijo para vocês. Tchau.